O Júnior caiu no São Paulo e o Raí justificou assim. Como vocês já sabem, já foram notificados que o Dorival se desligou do São Paulo após um período que a gente confia e confiava no trabalho dele. Demos várias chances. A gente não estava com, inclusive ele e a comissão, percebemos que não estava claro, que não tinha resultados, não estava surtindo efeito o trabalho, né? Por mais que a gente tenha acreditado e insistido um pouco mais do que normal, geralmente, no futebol brasileiro. E tendo essa constatação, foi decidido que temos que mudar de estratégia e passava por uma mudança também da comissão técnica. Bom, e tudo indica que o novo técnico será o Diego Aguirre. É a tentativa primeira e, até agora, pelo que a gente sabe, única real tentativa do time de São Paulo. O Diego Aguirre jogou com o Raí e com o Ricardo Rocha, que hoje comanda o futebol de São Paulo na década de 90. E também como Juan Figueiredo. Isso aí. Né? Existe uma conexão. O que eu não acho que seja problema, né? Se os caras trabalham junto. Eu acho que o Aguirre tem credencial suficiente, né, para ser treinador de São Paulo. Aí eu não sei. Aí eu não sei. Essas credenciais do Diego Aguirre, eu não sei. Você acha que o trabalho dele do Inter... Não, eu acho que foi o principal trabalho dele no Brasil. Eu acho que o principal trabalho foi no Inter. No Atlético não funcionou. No Inter ele só foi demitido porque foi eliminado da Libertadores, mas vinha muito bem na Libertadores também. Sim. Caiu na fase já de mata-mata. A gente tem uns números aí. Vamos ver. Do Aguirre no futebol brasileiro. Vamos dar uma olhada aí. Bora ver. Se são boas credenciais para o São Paulo. No Internacional, 48 jogos, poucas vitórias, né? Metade. Só metade. Um time como o Inter é pouco. 15 empates e 9 derrotas, né? Pouco. 60% de aproveitamento não é o aproveitamento que o Inter deseja. É maior do que os últimos técnicos do time de São Paulo, que tem ficado ali na faixa de 50 e pouquinhos. Né? Vamos ver agora os números do Diego Aguirre no Atlético. 31 jogos, metade também das vitórias, 16. Estou arredondando aqui. O aproveitamento baixo também. Qual foi no Inter o aproveitamento? 60. Mas tá numa média, né, Barão? Não pode, então. O time, por isso que caiu. Time como o Inter, como o Flamengo, como o Vasco, como o Atlético, como o Santos, como o São Paulo, como o Palmeiras, como o Corinthians, como o Grêmio, como o Cruzeiro. Tá, já falou a tabela toda. Você não pode estar em 60%. 60% você vai ficar ali. E ali não resolve para esses times. Mas ele não caiu porque ficou aí. Ele caiu por conta da eliminação no mata-mata. Então, pra você ver. Ele é um bom nome, como alguns outros. Não é o único. Não. Tem outros nomes aqui por dentro do nosso país, também, Edu. assim, eu acho que não. Com relação a ser estrangeiro, já que esse é o ponto, também tem gente. Técnico estrangeiro, tá? Técnico estrangeiro tem alguns que dão certo. Caro. Tem essa questão. Tem alguns que dão certo, tem alguns que dão errado, tem alguns que param no meio. Os dois últimos estrangeiros que passaram pelo São Paulo, um parecia que ia dar bem certo, o outro parecia que ia dar certo, e a gente não sabe o que ia acontecer, porque os dois saíram no meio. Um foi dirigir a seleção do México, o outro foi dirigir a seleção da Argentina. Estou falando, para quem não se lembra, da Argentina foi o Bausa e o do México foi o Osório. Né? O Osório parecia que ia dar bem certo para o São Paulo. Mais ou menos, Edu. Tava dando certo. Começou. Ele fez umas loucurinhas, né? Ele fez umas loucurinhas. Eu acho que podia dar certo. Conhecendo até o time de São Paulo, podia ser. O Bausa podia dar mais ou menos. Mas não sabemos como é que ia terminar a história, porque eles resolveram terminar com a história. Sabe por que eu falei do aproveitamento, Barão? Porque toda vez que a gente vê o aproveitamento dos treinadores, nenhum passa de 62, 63, 65. O Corinthians, campeão brasileiro do ano passado, foi campeão com 63%. Eu confirmei aqui. Então, assim, 60% não é aproveitamento para demissão dessa forma. Foi muito mais a eliminação. E aí o exemplo que eu uso, quando a gente viu o Luxemburgo demitido do Sport, ele perdeu o jogo, aí não lembro qual foi o repórter nosso que indagou o diretor de futebol do Sport sobre a demissão do Luxemburgo. Falou assim, poxa, você mandou o Luxemburgo embora por conta de um jogo? Então ele falou, não, a gente não mandou por causa do jogo de hoje não, a gente mandou por causa do trabalho. Só que o Sport tinha acabado de ser eliminado. Ou seja, se o Sport tivesse passado, então, o trabalho estava valendo? Então quando a gente fala assim que o emprego do treinador está condicionado a bola bater na trave e entrar, e bater na trave e sair, principalmente no mata-mata, a gente sabe que é verdade. Vamos dar uma olhada no aproveitamento dos últimos 5 técnicos que passaram no Morumbi?
Pra gente comparar com o aproveitamento do Aguirre. Eita, ferro. Ó, o Doriva, 33%. Balsa, 44%. Ricardo Gomes, 42%. Rogério Ceni, 49%. Dorival Júnior, 51%. É realmente um aproveitamento muito baixo de todos, né? E desses aí, o único que escolheu sair foi o Balsa, né? Os outros 4 foram convidados a deixar o cargo. O André Jardine é que comanda o São Paulo amanhã, né, de maneira interina, né? E fica no aguardo aí se o Aguirre vai ou não realmente acertar com o São Paulo. Deu sorte de O Thales tem uma pergunta aqui. Quem? O Thales, pela hashtag Finipapo, ele está dizendo o seguinte: GV, vocês que estão sempre vivendo o mundo do futebol, eu queria a opinião de vocês. Se a gente acha que a culpa maior é do Dorival ou dos jogadores, porque em algumas partidas a gente viu uma morosidade, uma falta de empenho. Eu acho que a coisa caminha junto. Quando não está funcionando com o treinador, isso reflete um pouco em campo. Porque eu vi contra o Palmeiras é superior, mas foi muita coisa do que o Palmeiras fez. Não foi para tanto, né? São Paulo aquele dia foi brincadeira, parecia juvenil contra profissional. Foi, Cara, eu acho o seguinte, eu acho que tem caso que é uma coisa assim de trabalho e de tática. Em outros casos, cara, a culpa é do time. Porque, por exemplo, uma coisa que não entra na minha cabeça, né? O teu time não ganha daquele inferior, do chamado time pequeno. Por mais que o técnico tenha errado, você tem jogadores de qualidade que podem resolver fora a tática. Mole. Fora a tática. Em bola parada, jogar individual, Evidente. um cruzamento bem feito, na cabeça do atacante. Evidente. Então, às vezes, eu olho assim e falo, cara, o time não conseguiu ganhar. Vou dar um exemplo. É que não dá para usar o exemplo do Flamengo hoje com o Macaé, porque o Flamengo jogou com o time reserva. Mas ainda assim, dominou o jogo todo. Só no segundo tempo você fez a seguinte pergunta. O Thales. Nosso Thales fez assim. Foi o time ou foi o treinador? Claro que a gente está simplificando. Sempre cada um tem um pouco de parcela. Talvez quem tem maior parcela. Eu tenho um outro elemento para colocar no São Paulo especificamente, que é a tal da diretoria, né? Porque o companheiro Dorival vai lá e fala assim, olha, para fazer o bolo, eu preciso de 1 quilo de açúcar, eu preciso de limão, tá certo? E eu preciso de 1 quilo de manteiga. O senhor tá masterchef pra caramba hoje. Então, daí os caras viram e falam assim, isso é legal, você vai fazer bolo, você pediu manteiga, mas eu trouxe farinha. Você pediu margarina, mas eu trouxe água. Você pediu limão, mas eu trouxe Coca-Cola. Dá pra fazer? Você olha e fala assim, olha... É difícil. Dá, mas não é o bolo que eu tava pretendendo. É difícil, é bem difícil. Vai desandar esse negócio aqui. Então, eu acho que, em que pese, eu já disse isso, vou repetir, porque eu não considero uma contradição. O São Paulo foi atrás de bons reforços. Eu acho que São Paulo e Cruzeiro foram os times que até o Palmeiras trazer o Scarpa, que foi já no final da janela, vamos chamar assim, os dois que foram a campo melhor durante a transição 2017 para 2018. Só que não eram os caras que não era o açúcar, não era o milho e não era o que o professor queria, era outra coisa. Masterchef Vinhedo, diferente. Masterchef Vinhedo, hein? Tá vendo? Isso aí sabe muito. Olha aqui, Bara, 2 mensagens rapidinhas. Primeiro, o Luizão tá falando assim, GV, se alguém deixou vocês chateados, não liga não. Hoje a minha sogra me xingou de tudo quanto é nome, eu tô no bar tomando uma pra esquecer. Depois disso eu vou tomar uma também, vou te mandar foto. E aí, vamos fazer aqui uma justiça. O Ivan Paulo, tô falando o nome porque ele tá citando aqui, que foi quem desferiu algumas palavras, está falando, GV, gostaria de me desculpar pelo comentário, e aí ele se xinga, eu não vou falar, que fiz há pouco. Mandei super mal e agradeço o toque. Legal tua atitude, maravilhosa, espetacular. E acho que é por aí. É um toque mesmo. E que não sirva só para programa de esporte, não. Para qualquer outra coisa. Porque às vezes pela internet assim. a gente se excede e fala até com quem a gente gosta em grupo, ou no privado, com a namorada, com o namorado. Então, eu também faço. Só que eu senti que era o momento de eu externar. E que bom que você entendeu e parabéns pela sua atitude, tá bom? Seu lindo. Um beijo, Ivan Paulo. Bom, já, a gente vai mostrar o gol do Felipe Coutinho, hein? Gol de letra
hoje com a camisa do Barcelona. O Vanderlei Luxemburgo esteve com o André Henning no programa No Ar, que vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. É um belo projeto. E o André perguntou para ele sobre o São Paulo, porque torcedores do São Paulo pediram o nome do Luxemburgo. Aqui tá todo mundo perguntando no Twitter. E vamos ver o que o Luxa falou. Ver. E aí, chegou a hora? Se aceitaria? Assim, preste atenção, é uma coisa que vai depender muito do São Paulo. Eu não discuti, não me ligaram. Acho que depende muito do pensamento do clube. Se eles entenderem que tem que ser eu, vamos conversar. Se não acharem que é um outro, sem problema, sempre foi assim. Mas você sabe que o seu nome está na... Né? Acompanhando pela mídia, as enquetes foram feitas, né? A torcida gritando o seu nome. Gritando meu nome. Tudo bem, mas isso aí, existe uma contestação que eu acho que é importante comentar nesse momento, né? Tudo bem que eles falam no meu nome ou de outros treinadores. A contestação é a maneira como está sendo feita a saída dos técnicos no futebol brasileiro. Você não gostou da saída do Dorival? Não gostei. Eu acho que virou agora um negócio muito corriqueiro. Se o Dorival tivesse ganho o jogo, São Paulo tivesse ganho o jogo, como o Roger perdeu para o Corinthians, seria o Roger que estaria na Berlinda por causa da perda do segundo clássico em seguida. Bom, tá aí o Vanderlei Luxemburgo conversando com o André Henning no programa No Ar, toda sexta-feira, uma grande personalidade do futebol conversa com o André Henning. Estão abertas as inscrições para o mais novo reality show do Esporte Interativo. A narradora Leis, uma mulher, vai narrar um jogo da Liga dos Campeões direto da Europa, em um jogaço da semifinal da Liga dos Campeões, será narrado por uma mulher. Para participar, basta entrar em anarradoraleis.esporteinterativo.com.br. Lá tem vários gols. Você escolhe um, solta a voz, manda o vídeo pra gente junto com os seus dados, hein? Corre lá, não perca tempo, anarradoraleis.esporteinterativo.com.br.